Fala turma, tá começando mais um Bergamota, direto da RC7 pra você, trazendo sempre uma entrevista curta com pessoas que trabalham muito pra gente curtir esse conteúdo que eles trazem pra gente. E mais uma edição dessas que vai pra você ao ar no radinho, 7 horas da manhã, às 1h20 da tarde. Às 1h20 da tarde é muito bom, né? Português tem dia. E também às 8 da noite pra você, sempre trazer uma entrevista. E também, claro, nas redes sociais, onde você pode curtir, compartilhar e ajudar a gente a engajar ainda mais o nosso conteúdo. Sempre trazendo um convidado relevante. Hoje a convidada é uma advogada de empreendedores. A gente vai conversar um pouco mais sobre patentes, sobre esse universo dos empreendedores que querem garantir a proteção da sua marca, da sua ideia. Camila Delis, tudo bem? Isso aí, tudo bem, Fabrício? Olá, pessoal de casa. Muito bem, me conta um pouco mais disso, porque a gente já conversa com muitos empreendedores. É uma característica bem forte da rádio a gente conversar com pessoas que empreendem, mas hoje a gente está falando de um interesse que é deles. Então, falando para eles hoje, o que é importante de se proteger numa marca? O que você, quando um empreendedor procura o teu serviço, o que exatamente você oferece e qual garantia que você dá para ele ter mais tranquilidade? Perfeito. Então, Fabrício, o empreendedor ele já tem muitas funções, né? Que é criar o negócio, ver fornecedor, quando é questão de produto, ou então melhorar o seu serviço, se destacar, né, se diferenciar da concorrência. Então, são muitos aspectos que o empreendedor precisa se preocupar. E um deles, muito importante, é a marca. A marca nada mais é do que o nome que diferencia ele dos seus concorrentes, né? Então, vamos usar o exemplo da RC7. Essa rádio, antigamente se via muito mais com relação à frequência, né? Mas hoje aí com a ampliação de canais de YouTube e audiovisual, muitas rádios, nesse caso, já estão se denominando como um determinado nome. Sim. E esse nome é o que diferencia ela. É ela que eu vou, a partir das suas características, ou porque eu gosto daquele estilo de música, ou porque eu gosto de determinado apresentador, eu vou ouvir ela e a partir disso eu consigo determinar que ela se chama RC7, então eu vou ouvir aquela. Assim como outros negócios, né? Eu vou comprar na loja X e não na Y, porque eu gosto mais da roupa, porque eu gosto mais do atendimento, mas eu consigo identificar aquele estabelecimento por conta do nome dele. Como um produto de prateleira também, né? Eu vou comprar o amaciante X e não Y, porque eu testei que é bom, mas eu só consigo identificá-lo por meio da marca. Sim, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que o nome por si só, às vezes você pode ter um excelente nome para uma ideia. Geralmente acontece da pessoa dizer, eu tenho um nome perfeito para tal negócio. A pessoa nem é do ramo, mas acha um nome que seria muito bom para um determinado negócio. Só que o que eu vejo é que o nome ser forte, ele se linka mais ao trabalho que é feito dentro da marca. E aí que entra um ponto interessante que eu queria trazer para ti, que é quando a pessoa criou a marca e registrou um Instagram ali, fez um arroba com um nome que para ela tem uma importância, foi trabalhando durante um tempo e quando vê depois de muito tempo, ela tem que abrir mão desse nome porque ela não fez esse registro. Essa perca que acontece é muito comum, né? A pessoa que já tá há um bom tempo com aquele nome e acha que é dela porque ela tá há mais tempo, né? Sim, infelizmente acontece muito. Acontece com grandes negócios e acontece com pequenos negócios também. Posso trazer o exemplo da Nubank, que antes era para ter outro nome, mas quando eles foram verificar anteriormente, né, se já havia o registro desse outro nome, e aí é onde eles conseguiram chegar nessa nova marca, que é a Nubank. Então essa questão de, eu coloquei lá no Instagram, é meu, infelizmente não é verdade, né? Hoje a gente tem um órgão no Brasil, que é o INPI, que é o órgão responsável pelo registro de marcas. Então, os registros somente por lá. O domínio do site, o Instagram, até a razão social lá que a gente faz quando vai registrar a empresa, nada disso é registro da marca. Né? São coisas diferentes. Entendo. E que infelizmente acaba não protegendo, né? E o que é essa, para entender, o que é essa diferença entre o nome fantasia, razão social, ou o que são esses nomes e o que cada um deles representa legalmente? Tá, a razão social é o nome empresarial da empresa. Ele é o nome que é registrado lá na junta comercial. Hoje, cada estado tem a sua junta comercial. Então, lá a junta não vai fazer uma pesquisa de anterioridade para ver se já tem uma marca igual. Então, ela não faz esse critério como o INPI faz. Entendi. Então, a razão social é o nome que vai nos documentos burocráticos, no contrato social, na nota fiscal, mas não o que necessariamente a pessoa utiliza para caracterizar os seus serviços e produtos. O nome fantasia é mais voltado para a marca.
Ah, sim. Só que quando a gente registra lá na junta, não quer dizer que está registrado. Coloca lá e não tem uma pesquisa prévia. LTDA, né? Limitada. Isso. Tem um nome que a gente conhece, por exemplo, RC7 limitada. Isso mesmo, Aí é o tipo de sociedade, né? É o tipo que aqueles empresários, empreendedores, resolveram abrir a sua empresa. E a marca é para o público mesmo. É aquele que eu boto no Instagram, coloco no meu site, me identifico. E não só o nome, quanto a identidade visual, né? Sim. Então, tudo isso é a marca, tanto o nome quanto a logo. Tem empresas que só tem a logo. Lembra da conchinha da Shell? Sim. É só a logo, não tem nome. Né? Eles têm registro só daquela conchinha e aquilo é uma marca. Então, assim, não só palavras, nomes, mas também formatos. O que abrange essa proteção de criação das pessoas? Isso. Hoje a gente tem algumas possibilidades. Que é a marca nominativa, que é somente o nome. A marca figurativa, que é somente a imagem. A mista, que é os dois. Normalmente fazem os dois, né? Sim. O nome junto com a logo. E também existe a marca tridimensional, que é uma marca sob os aspectos 3D mesmo. Lembra daquele chocolate Toblerone, que a caixinha lá no mercado ele é meio triangular? Triangular, sim. Ela também é uma marca registrada como uma marca tridimensional. Hoje nenhum chocolate nesse ramo pode ser daquela forma. Cara, que interessante isso. Eu não fazia ideia. Sim. E isso entra num ponto... Há pouco tempo a gente esteve aqui no Bergamota com o Pedro Seron. E a gente estava falando sobre inteligência artificial. Sim. E aí a gente entrou... eu não lembro se a gente conversou isso em off, eu necessariamente no programa, mas ele falou sobre isso comigo e disse assim, cara, mas um grande problema que a gente está tendo é determinar o que é criação mesmo da pessoa e o que é inspiração. Até onde, eu criei a loginho da minha empresa ou eu vi outra logo e fiz igual. Existe esse critério? Por exemplo, duas pessoas que tiveram a mesma ideia, digamos assim, alguma delas tem que provar a origem da sua ideia? Sim. Em relação às marcas, o INPI funciona com direito de precedência. Ou seja, quem primeiro entra, primeiro ganha. Por isso que é sempre aquela urgência, né? Criou a marca, registra ontem. Você que não está registrado e tem uma boa marca, por favor, corre, porque pode... Isso aí, se você ama o seu negócio, registra sua marca. E aí, com relação a essas inspirações, é complicado, né? Porque nada se cria, tudo se copia. Ainda mais no mundo de hoje que tá tudo muito fácil, né? A gente tem acesso a tudo. Então, o ideal sempre é fazer a marca com um profissional responsável, né? Um profissional habilitado para isso, sendo que ele vai criar, né? Do zero, com base no branding, com base nas tuas referências. E aí você garante que essa marca é nova. Né? Porque às vezes tu pega alguma coisa da internet, monta ali, fica um pouco complicado. De repente, quanto menos esperado, tu pode receber uma cartinha. E pode gerar digamos assim, uma pessoa, um empreendedor vai criar uma marca e contrata um profissional para fazer a logo, digamos assim. Esse profissional, ele usa de alguma outra logo para tomar como base e acaba ficando igual demais. O empreendedor, ele pode ter algum processo ou alguma perca por conta disso? Ou vai ser só uma coisa que ele tem que parar de usar a marca? Esse acordo que eu digo assim, quando se dá esse choque de duas marcas iguais, uma delas só abre mão e acabou por aí, ou tem que pagar algum dano? Existem algumas possibilidades, vai depender da atitude de quem tem a marca ali assegurada, né? Então ele pode ir pelas boas, né? Fazer uma notificação, pode dar um prazo, às vezes esse prazo é um pouco curto para você mudar tudo. Imagina tirar Instagram, site, etiqueta, placa, tirar tudo em 10 dias, em 15 dias, né? É complicado. E quando isso não acontece, parte para uma ação judicial. Alguns oferecem o pagamento de royalties, que nada mais é do que um aluguel da marca, né? Então, para você usar a minha marca, eu vou te cobrar tanto por mês. Às vezes, pode ser até mais vantajoso para o empreendedor do que mudar tudo. E existe também a possibilidade de fazer um acordo entre essas duas empresas. De repente, essas empresas, uma não está concorrendo diretamente com a outra, ou está numa localização geográfica, né, que não venha confundir o público consumidor, pode acontecer também do acordo. Bom. Mas hoje o registro ele é nacional. Então, se tu fez aqui, minha rádio é aqui em Lages, está protegido em todo o Brasil. Nenhuma rádio lá no Pernambuco não pode registrar. Bom, tem uma situação que eu acho que é familiar de todo mundo que gosta de música, ou pelo menos entende um pouco desse universo aqui no Brasil, que é o caso de Charlie Brown Jr. Eu quero trazer ele para você porque tem duas perguntas que eu ia te fazer que cabem exatamente no que você acabou de falar. O primeiro impasse que tem o Charlie Brown Jr., eles nunca conseguiram registrar por conta da origem do nome, que é da Peanuts, que é do Snoopy, do Snoopy, que é uma marca americana.
Então, existe também... Quando funciona isso? Se uma marca americana está reivindicando, existe essa soberanidade, digamos assim, ou é por tempo? Como é que funciona nesse caso, assim? E aí vem outra pergunta junto dessa, que é do mesmo caso. Uma é sobre histórias em quadrinho e a outra é uma banda de rock. Segmentos diferentes, pode separar e os dois coexistirem ou não? Para mim, criar uma marca de sabão, uma empresa de televisão não pode ter o mesmo nome. Como é que é essas duas questões? O registro ele é feito por classes, então ele é feito por ramo de atuação. Dentro de uma classe, ela pode existir vários ramos de atuações diferentes, então a gente tem que ter esse cuidado especial quando vai fazer um registro. O outro ponto são as marcas notoriamente conhecidas e marcas de alto renome, que, por exemplo, do filminho do Snoopy, né, o Charlie Brown. Então, nesses casos, são marcas que, por serem tão conhecidas, elas têm uma proteção em todas as classes, em todos os ramos de atuação. Por isso, o Charlie Brown não conseguiu ir pra frente. Ele não conseguiu mesmo? Não, até onde nós sabemos, eles não conseguiram mesmo. O filho deles que conseguiu, mas aí tem umas acusações de que não foi válido o contrato. Enfim, a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. Mas eu vejo como é importante isso, porque depois de construir uma história com uma banda, e a gente tá falando sobre isso agora há pouco, você tem essa história, esse apego com o nome. Existe às vezes como ter um acordo, digamos que foi muito sem querer, duas pessoas tiveram a mesma ideia, só que elas ambas têm um apreço muito grande pelo nome que criaram, pela marca. Existem acordos que possam ser trazidos, algumas saídas? Já se enfrentou uma situação similar? Existe sim, é o acordo de coexistência de marcas, mas vai depender muito da boa vontade de quem tá com a caneta na mão, né? Que é quem já tem a marca registrada. Quem chegou primeiro, no caso. Quem chegou primeiro que manda na negociação. Então, você vai fazer só um acordo ali de boas, ou um acordo que envolva algum valor, né? Algum valor em específico. Se resolve vender a marca por uns milhõezinhos ali, sim, dependendo do negócio. Então, quem tá com a caneta na mão é quem tem o registro. Existe um pouco esse mercado do arroba, né? Que empresas compram e tudo mais. Mas sim, veja que tem uma situação também que eu acho muito interessante, aconteceu há um tempo atrás. Até tem um registro disso no YouTube, que é de um cara que ele cria conteúdo chamado... eu não lembro o nome dele, mas o apelido é Mr. Polado Full. E ele fez essa marca quando ele criou o canal no YouTube. Ele nunca fez esse registro. E ele falou que ele passou por uma extorsão, que uma pessoa registrou a marca dele e depois foi lá para vender. Existe também esse risco, né, da extorsão para alguém fazer uma marca que existe, só que não está registrada, e depois dizer, acabei de registrar a tua marca, você tem que me pagar. Sim. É outro cuidado, né? Tem que cuidar, porque isso pode se tornar uma indústria não muito legal, né, da má fé. Mas existem alguns requisitos para o registro. Um deles é comprovar a atividade, né? Então, ou através do KNAI da tua empresa, ou se você é uma pessoa física, você também pode registrar a marca. Não precisa ter CNPJ, mas tem que ter o ramo de atuação, tem que comprovar que aquele ramo você está capacitado para explorar. Sim. Então, nesses casos pode acontecer. Eu sugeriria uma ação judicial para verificar mais profundamente se esse cara aí que registrou antes, ele realmente exercia, né, explorava essa marca. Esse é o plot twist, né, que a gente chama do vídeo. Ele fala que quando foi ele aí procurou um profissional da área e eles descobriram que ele não tinha o registro. Ele jogou um verde, assim. Ele tentou... Jura? Tentou vender a marca que não tinha sido registrada, mas justamente por ter esse conhecimento dessa área de registros. Sim. Tem algum limite? A pessoa, por exemplo, criou uma loja para vender bala, mas é uma coisa que, comecei a vender na faculdade, daí criei um espaço físico. Em que momento você acredita que é o indicado? A partir de agora, registra o nome que você tem, como tá bem no início, troque esse nome se já tiver. Quando que você recomenda, olha, pensa na marca do teu negócio? Sim. Num mundo ideal, Fabrício, é antes de abrir o negócio. É lá nas burocracias, já fazer a pesquisa, análise de viabilidade, porque às vezes a gente acha que teve uma ideia assim... milionária, mas já tem marca registrada, né? Então, acontece muito. Então, no mundo ideal, um passo antes da abertura do negócio. Mas como a gente sabe que não é fácil ser empreendedor no Brasil, né? Muita taxa, muito imposto, muita burocracia. Então, a gente vê que o pessoal espera um pouquinho, estar um pouco mais estável, ver que o negócio vai dar certo, para aí sim iniciar os processos de registro. Qual que é o problema? Aquele risco desse período, nesse meio tempo de espera, outro já estar preparado e vir fazer o registro antes. Não é impossível, tá? Infelizmente ou felizmente, são muitas marcas registradas. Toda terça-feira sai publicação, tem mais de 500 marcas novas toda semana fazendo pedido para o INPI. Então, assim,
é fácil ter a colidência com outras marcas. Então, se você tem uma marca legal, faz primeiro a pesquisa e segundo, não deixa passar muito. Eu entendo todas essas questões, né, de investimento, mas pior seria deixar e ter que mudar tudo. Isso é um fato. Aquele que eles chamam de rebranding, tem que pensar tudo, fazer nome, é um processo que também causa uma dor de cabeça enorme para quem empreende. E o apego emocional também, né? Sim. Porque tu pensa numa coisa e aí, até você desvincular daquela marca, né, que tu criou com tanto carinho e começar uma nova do zero não é fácil. Às vezes a pessoa... E é engraçado porque às vezes até o nome da própria pessoa. Às vezes coloca o sobrenome Pires, que é tão comum, devem ter vários negócios com isso. Sim. Existe algum, como posso dizer, a pessoa ser não enquadrada nisso por ser um negócio irrisório, digamos assim? Porque às vezes a gente vê muitos negócios assim que é um carrinho de lanche, que é uma padaria de esquina num bairro mais humilde. Esses negócios também estão sujeitos a isso? Poderia uma marca muito grande que vê uma colisão de marca fazer uma ação para tirar o nome? Sim. Para tu ter uma ideia, eu tive um caso de uma marca internacional entrar com uma oposição contra uma marca regional aqui de Santa Catarina, não é aqui de Lages, ela é do Oeste, mas essa marca internacional, assim, pensa numa marca gigantesca de luxo, contra. Então, assim, principalmente essas marcas grandes, elas estão a todo tempo protegendo as marcas deles. Então, às vezes não precisa ser igual, às vezes é só um pedacinho da marca que pode, né, lembrar ou fazer uma similaridade com a marca deles, eles vão para cima. Então, é uma garantia, né, é uma garantia de exclusividade, é uma garantia de credibilidade você ter uma marca registrada e uma garantia de que você não vai receber uma notificação aí da noite pro dia, né? Tem mais isso. Então, eu acho que fica muito bem o recado. Cara, eu acho que foi um dos episódios mais legais, assim, que mais a gente teve trocas bacanas e como a gente tem uma cidade cheia de empreendedores e pessoas que já têm seu negócio ou que pensam em abrir, acho que é muito útil te ter aqui, Camila. Muito obrigado de verdade pelo tempo e foi muito bacana. Espero te ter aqui em outras oportunidades, a gente falar mais sobre isso, comentar alguns assuntos que volta e meia aparece a questão de... A gente pode fazer um bergamoto só sobre bandas aqui, Legião Urbana, Charlie Brown. Top, adorei a ideia. Com certeza. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigada. Isso aí, esse foi mais um Bergamota, a gente agradece a sua audiência, até a próxima, valeu, um beijão e tchau, tchau!